Eu acabei de chegar em casa do supermercado, estou aqui mesmo só a pôr as coisas nos armários e no frigorífico e não gravei vídeo de compras, porquê? Porque esta semana eu comprei tipo meia dúzia de coisas, eu gastei 20 euros ou 20 e poucos euros, foi mesmo pouquinho, eu só precisava tipo de manteiga, fiambre, leite, sumos, aqueles pequeninos para o Bruno levar para o trabalho e depois comprei tipo uma garrafa de Pleno, uma de óleo, garrafas de águas com gás, porque nesta altura estou a beber imenso as águas com gás, mais 3 latinhas do tinto de verano e um saco de batata palha. Foram as minhas compras do supermercado, porque de resto eu tenho tudo em casa. E ontem eu fui à feira e trouxe então todas as frutas, todos os legumes e também ovos. E eu não mostrei porquê, porque eu tenho a sensação que os meus vídeos estão a ficar extremamente repetitivos, porque todas as semanas eu estou a gravar vlog da ida à feira, com a ida às compras, às vezes em vlogs separados, outras vezes junto. Então digam-me o que é que vocês acham. Eu acho sinceramente que vocês estão a ficar um bocado cansados de ver sempre a mesma coisa. Eu tento trazer também vídeos de receitas e tudo mais, mas realmente eu estou com um bocadinho de medo de estar a tornar-me extremamente repetitiva e então foi por isso que eu não gravei sequer ontem a feira, nem hoje o supermercado, para pelo menos durante uma semana vocês descansarem desse conteúdo. Mas também porque, pronto, hoje no supermercado eu não precisava mesmo de nada especial, eu tenho muita coisa no congelador, vou fazer a minha emenda semanal e vou-me basear naquilo que realmente eu tenho em casa. Eu acho muito importante sabermos aquilo que temos em casa, gastarmos aquilo que temos em casa. Por exemplo, eu tenho lentilhas congeladas, mas também tenho lentilhas secas. Tenho dois tipos de feijão seco também para cozer e gastar. E depois a nível de carne também tenho bastantes coisas. Tenho bolinhos de bacalhau, tenho croquetes. Então eu consigo fazer aqui várias refeições, consigo planear a semana toda à vontade. E amanhã que o jantar é cá em casa, não é? O jantar de sábado à noite é sempre cá em casa. Lá está, eu tenho meia bola congelada, um folhado de carne, que tenho a mesma folhado de salsichas como a semana passada. Tenho asas de frango temperadas, que é só descongelar e pôr na air fryer a fazer. Enfim, tenho algumas coisas, então vou-me basear em tudo aquilo que eu tenho, gastar aquilo que eu tenho em casa e depois é que compro novo. Pronto, eu gosto de fazer desta forma. Vocês sabem que às vezes eu vou ao supermercado e aproveito promoções e compro em quantidade, mas depois há estas semanas em que realmente eu não preciso de comprar, é mesmo só aquelas coisas básicas que me faziam falta. O que é que eu vou fazer hoje? Eu preciso fazer pão, não costumo fazer pão à sexta-feira, mas hoje vai ter que ser porque não tenho pão nenhum no meu congelador. Então eu vou começar a pôr a minha batedeira a trabalhar para fazer pãozinho. Vou começar então por fazer um pãozinho de forma, vou pô-lo a amassar ali na batedeira, vocês já sabem, não é? E enquanto isso vou também fazer um daqueles pães rústicos, então hoje eu vou ligar o meu modo padeira, não é costume à sexta-feira, mas hoje vai ter que ser, porque realmente eu tenho assim tipo zero pão, zero, e preciso muito de fazer. Então eu tenho 4 kg de farinha na minha despensa e vou deixar de ter assim bem rapidamente, não é? Vou pôr o sal. A farinha hoje eu estou a usar esta do Continente, mas também tenho ali da Mercadona que eu passei lá ontem quando vinha da feira e fui buscar assim só tipo 3 ou 4 coisas que me faziam falta, que era a farinha, uma recarga para o aparelho dos mosquitos, uma recarga para o ambientador que eu tenho aqui na entrada de casa e já nem sei mais o que é que eu trouxe. Mas tipo, eu gastei lá 12 euros, foi mesmo pouquinha coisa, já nem me lembro muito bem o que é que foi mais. Pronto, vou pôr também fermento, eu compro agora fermento em embalagens grandes, eu compro na Sercaf porque para mim rende mais e eu gosto mais de ter assim, então é só pesar e está feito. O meu pão de forma também leva sempre um bocadinho de açúcar, não muito. Falta-me o leite. Falta-me aqui então o leite. Eu vou fazer 2 destes. Portanto, vou já pôr a amassar, que é para depois amassar o outro. E eu ainda queria fazer um, que eu acho que eu tenho aqui receita, mas eu não me lembro se já partilhei convosco.
que é... Eu também não tenho aqui apontado, vou ter que ver onde é que eu tenho. Porque é um pão, tipo uns cacetinhos do Subway, aquela cadeia de restaurantes de fast food, e eu uma vez fiz e gostei bastante, então vou tentar fazer outra vez. Pronto, também já pus o azeite, só mais aqui um bocadinho de água. E agora é o costume colocar então na batedeira durante 10 minutos. A primeira massa do pão de forma está pronta. A massa do pão normal, aquele pão rústico, também já está ali a descansar, que tem que descansar os primeiros 30 minutos para depois fazer as dobras. Vou repetir aqui a do pão de forma. Eu neste momento acho que vocês viram que eu estou a fazer só com a farinha branca, não estou a fazer com farinha também integral. Às vezes eu vou mudando, umas vezes faço com mistura de farinha branca e farinha integral, outras vezes faço só com farinha branca, enfim, vou realmente mudando para não ser sempre igual, não é? Então hoje é assim, vou pôr este já ali a levedar e pesar tudo para pôr outro a amassar. Então, o segundo pão de forma foi amassado com sucesso. Agora eu vou aproveitar que tenho realmente a batedeira suja e vou fazer então os pães Subway. Então, este pão, que é o pão que faz lembrar o do Subway, ele tem uns ingredientes muito semelhantes ao meu pão de forma, só que tem proporções diferentes. Eu vou-vos deixar ficar tudo na descrição do vídeo, para vocês poderem ver os ingredientes e as quantidades certinhas, mas por exemplo de farinha são 400 gramas, fermento para pão são só assim umas 3 gramas, eu ponho uma colher de chá de fermento, que tem 3 gramas, depois leva açúcar também, um bocadinho, sim, 25 gramas de açúcar, leva na mesma água e leite, 110 gramas de cada um, e de azeite leva 25 gramas, tal e qual como de açúcar. Pronto. E agora é fazer exatamente igual, pôr na batedeira e amassar durante 10 minutos. Esta parece a bancada assim de uma padaria. Então, deste lado aqui eu tenho os 2 pães de forma, um e outro, que estão a levedar. O tempo agora está um bocadinho mais frio, então se eu vir que estão a levedar muito lentamente, o meu forno tem uma função de levedação, que acho que é ali a uns 30 graus ou coisa do género, é no mínimo do forno, então eu posso colocar lá dentro para ajudar a levedar mais rápido. Deste lado daqui eu tive que fazer assim porque esta massa é basicamente igual àquelas, então estas duas eu sei que são do pão de forma e esta aqui é dos pãezinhos de Subway. Aqui eu tenho a massa de pão tradicional que já vai nas 2 dobras, portanto daqui a pouco eu vou fazer a terceira dobra. O pãozinho já está então levedado a primeira, não é? A primeira vez, portanto vou moldar para levedar a segunda. E eu tinha-me esquecido que eu pus uma massa folhada a descongelar, aquelas massas folhadas que eu compro na Macro. Então eu tenho que usar porque eu queria fazer
uns folhados de chocolate e já me estava completamente a esquecer disso. Pronto, o primeiro vou pôr aqui nesta forma gigante, mas tem que ser. Eles têm que voltar a dobrar de tamanho, então está aqui o segundo. Para aqui, para a outra forma. E a seguir também já posso moldar os pãezinhos, os castinhos que eu vou fazer, porque também já está levedado e também tenho que descansar a segunda vez. Aqui está a massa. Eu vou dividir isto em 4 partes, em 8 partes. Não vou pesar, se vocês quiserem podem pesar e fazê-los todos exatamente do mesmo tamanho. Eu não vou pesar, vou dividir em 8 partes e fazer assim 8 pãezinhos. Eu já estou aqui a moldar então os meus mini cacetinhos. Isto é quase como se fossem uns pãezinhos de cachorro. Então o que eu estou a fazer é dividir a massa em 4 partes, depois cada uma dessas partes dividi outra vez em 2. Estou a fazer uma bolinha com cada uma delas, abro assim como se fosse quase um círculo e moldo desta forma. E vocês estão a ver que aqui uns ficam bem maiores do que outros. É rústico. Ok, ficaram assim. Agora eu vou pôr a levedar. Preciso que eles dobrem de tamanho para depois cozer. Vou aproveitar que o pão está na sua segunda levedação e vou começar a abrir aqui a massa folhada para fazer então os folhadinhos de chocolate. Esta é aquela massa folhada que eu comprei então na Macro, como eu vos disse, eu gosto muito dela. Acho que assim, de qualidade é a melhor massa folhada que eu costumo comprar, sinceramente. Só que lá está, como ela vem assim em bloco, é difícil de estender, então é preciso ter aqui muita paciência, principalmente ao começar, porque ela é muito alta. Então, principalmente ao começar, é preciso ter mesmo muita paciência. Eu vou abrir isto com cuidado e vou formar aqui uma parte, vai ser folhado de chocolate, a outra não sei, se vou fazer tipo uns croissants, não sei. Ainda vou abrir e vou decidindo pelo caminho. Pronto, eu abri primeiro aquele pedaço todo, não é? Mas depois tive que dividir a meio para realmente conseguir chegar aqui a uma espessura assim interessante para aquilo que eu quero fazer. Eu vou só aparar assim um bocadinho as laterais, só para ficar mais retinho, principalmente este lado daqui que é o que está pior. Também para tirar assim esta parte. Pronto. Agora fica. Eu tenho aqui uns chocolatinhos e eu vou medir para realmente colocar. Pronto, vou só aqui enrolar e fazer assim. Eu não tenho tirinhas destas que chegue para fazer as 4 que eu queria fazer, então eu vou finalizar esta e para estas duas eu vou buscar ali uns quadradinhos de chocolate ao frigorífico. Pronto, eu agora tenho aqui a outra metade da massa folhada e o que eu vou fazer é uns triângulos. Eu quero fazer uma espécie de croissants. Pronto. Estou a ser um bocado ambiciosa, provavelmente, mas é o que eu quero fazer.
Mesmo esta ponta eu vou enrolá-la, não vou deitar isso fora, como é óbvio. E vou pôr Nutella para rechear. Dá para pôr doce de ovos, por exemplo, com amêndoas, fica ótimo. Então agora, eu vou o quê? Vou colocar aqui um bocado de Nutella em cada um destes triângulos e vou enrolar. Pronto. Uns grandes, outros pequenos, vocês já sabem a dinâmica. Pronto, eu agora vou ver como é que está o pão. Entretanto, o pão estando no ponto de ir para o forno, eu vou pré-aquecer o forno e depois também já cozo tudo seguido. Eu já estou a pôr o forno a pré-aquecer a 190 graus. Vou cozer os 2 pães de forma e os pãezinhos a essa temperatura. Depois vou cozer também os folhados e os coraçados, aquilo que eu fiz ali de massa folhada. E depois é que eu vou subir a temperatura, vou colocar o tacho de ferro lá dentro e cozo o pão rústico, porque precisa de mais temperatura. Então acho preferível, na minha opinião é melhor, começar por aquilo que necessita de menos temperatura e depois subimos o forno e cozemos o resto. Pronto, vai ser assim que eu vou fazer. O pão de forma também já está praticamente levedado. Os outros pãezinhos também estão ótimos. Eu vou só fazer uns cortezinhos ali naqueles cacetinhos. Vou fazer uns cortes, aqueles cortes de expansão, se eles quiserem ainda cozer, se ainda conseguirem cozer, crescer mais no forno. O pão de forma não precisa e pronto, e é isso. E a temperatura chegando ali, não é? O forno atingindo a temperatura que eu programei, que é 190 graus, coloco tudo a cozer e está feito. Aqui os pãezinhos de Subway já saíram do forno, estão muito fofinhos. Eu vou usá-los para o nosso jantar de hoje. Vou fazer assim umas sandochas com este pãozinho, umas sandes de frango piripiri que eu vou cozinhar na air fryer. Vou usar peito de frango assim em bifes. Vou fazer ali o meu molho piripiri com azeite, alho, piripiri líquido, pimentão doce e umas ervas aromáticas, assim umas ervas secas, e vou grelhar esse frango na air fryer e depois vou fazer aqui umas sandes com isto, folhas de alface. Acho que vai ficar muito bom. Como eu vos estava a dizer, vou usar o meu alho picado, vou usar ervas, pimentão doce, azeite e este piripiri clássico. Tempero os bifes de frango com sal e depois ponho nesta marinada e a seguir ponho a grelhar na air fryer e vai ser assim que eu vou fazer.
Então, já estamos aqui no dia seguinte, hoje já é sábado e eu acabei de tomar banho porque fomos caminhar, então cheguei a casa, tomei banho, ainda estou assim com o cabelo meio úmido, mas o que eu vos quero falar são coisas totalmente diferentes disso, é mesmo só para enquadrarmos aqui esta parte do vídeo na cronologia. Então, eu ontem mostrei-vos que não fiz praticamente compras nenhumas de supermercado, não comprei nada de carne nem de peixe, disse-vos que tinha coisas no congelador que quero usar e também na minha despensa. Eu fiz aqui uma lista realmente daquilo que eu tenho em casa e aquilo que eu posso fazer com aquela proteína ou com as coisas que eu tenho na minha despensa. Eu ainda não separei isto, ainda não sei muito bem o que é que vai ser realmente a nossa emenda da próxima semana, o que é que irá ficar ainda para a outra, mas eu quero realmente só dar-vos aqui uma ideia. Então, por exemplo, eu tenho meio frango do campo, eu fiz aqui uma lista, assim, um rascunho, mas eu tenho meio frango do campo, então eu coloquei que vou fazer frango à espanhola. E isto é uma receita que dá para mais do que uma vez, então é uma receita que eu vou fazer uma quantidade, não é? Depois eu desfio o frango, fica com aquele molho de pimento e de tomate, é muito bom. Isto é ótimo para servir com arroz, para servir com puré, com batata frita ou batata feita na air fryer, dá até para rechear ali umas tortilhas ou para fazer umas sandes, é realmente um frango muito saboroso. Então, eu a partir daqui eu vou conseguir ter pelo menos umas 2 refeições, o que é ótimo. Depois, eu tenho eu tenho carne de estofar, carne de vaca de estofar, eu vou fazer ragu e aqui é a mesma situação, é uma receita que vai dar para mais do que uma vez, então lá está, com 2 proteínas que eu tenho no meu congelador eu vou fazer mais do que uma refeição, por exemplo, jantar e depois ficar para almoços. Depois eu tenho uma caixa de croquetes que será para fazer com um arroz malandrinho, portanto pode ser esta semana, pode ser para a próxima. Eu tenho também bolinhos de bacalhau que também será para fazer com um arroz malandrinho, então uma coisa eu vou fazer esta semana, que será, por exemplo, os croquetes, e depois na outra semana encaixo os bolinhos de bacalhau. Eu tenho também frutos do mar, que eu tenho um restinho de miolo de camarão e um restinho de miolo de mexilhão, e tenho caldo que fiz com as cabeças do camarão e que vos mostrei aqui num vlog. Então a minha ideia será fazer novamente um risónio de frutos do mar, mas dá para fazer uma espécie também de arroz de marisco, pronto. Mas também gastar esses restinhos que eu tenho no meu congelador, porque senão depois também começam a ficar com muito gelo de estarem no congelador. Depois eu tenho uma embalagem de ossobuco que trouxe congelada do continente, que será para fazer arroz de ossobuco, mas eu vou cozinhar o ossobuco, vou desfiá-lo e provavelmente dará para mais do que uma refeição também. Porque aquilo tem 1 kg, é verdade que tem osso, mas mesmo assim eu acho que depois de desfiado, não é? Que o molho do ossobuco e a carne que dará para mais do que uma refeição. Tenho uma saca grande de coxas de frango, só coxas, será para fazer kebabs, a mesma coisa, isto provavelmente será um jantar e depois ficará para almoços. Tenho uma embalagem de peito de frango, um saquinho de peito de frango, que isso em princípio é só para uma vez, e eu coloquei fazer o frango em tirinhas com um molho pesto que eu tenho congelado, e depois juntar massa, fica ótimo. Depois, uma coisa que eu tenho uma embalagem de ervilhas e eu tenho sempre ovos em casa e tenho também um saquinho com alguns cubinhos de bacon, então eu coloquei fazer ervilhas com ovos escalfados. Tenho lentilhas, tanto tenho lentilhas já cozidas e congeladas, como tenho um saquinho de lentilhas secas na minha despensa. E eu quero fazer bolonhesa de lentilhas, que é uma receita vegetariana. Depois eu tenho sobras de frango assado no meu congelador, que será para fazer salada de massa, provavelmente para marmitas, com rúcula, o frango, a massa cozida e depois mussarelas ou lascas de queijo parmesão. Pronto, e são então estas as refeições que eu já planeei, que irei fazer nestas próximas 2 semanas. À sexta-feira normalmente eu faço sempre uma espécie de fast food. Normalmente eu faço entre tacos, hambúrgueres, cachorros, pizzas. Nestas últimas semanas tenho feito umas sandes um pouco diferentes. Provavelmente nestas 2 semanas também vou experimentar fazer umas coisas diferentes. Eu tenho uma embalagem de mortadela de Bolonha no meu frigorífico que vou usar esta semana, então provavelmente será para o jantar de sexta-feira.
faço ali, nem sei, talvez uma focaccia, por exemplo, e depois posso pôr molho pesto, pôr folhas de rúcula, a mortadela, comprar só uma mussarela ou uma... como é que chama o outro queijo que agora esqueci? Mas pronto, vocês estão a perceber a ideia. E colocar, então fazer assim umas sandes de estilo italiano, que eu acho que vão ficar, que fica ótimo. Pronto, e depois na próxima semana também fazer assim uma coisa do género. E com aquilo que eu tenho no meu congelador, eu consigo fazer à vontade estas 2 próximas semanas. Então, eu acho realmente importante, eu queria, por isso é que eu estendi o vlog para hoje, para vos poder falar um pouco melhor sobre isto. Porque eu acho importante nós realmente sabermos aquilo que temos em casa, sentarmos e pegarmos, ok, eu tenho frango do campo congelado, o que é que eu posso fazer com isto? E colocar logo aquilo que eu posso fazer. E depois vamos distribuindo estas refeições pelas próximas semanas e elaborando as emendas desta forma. Muitas vezes eu gosto... E às vezes as minhas emendas eu demoro mais tempo a fazê-las por esse motivo, porque eu gosto de gravar receitas tanto para aqui como para o Instagram, e então acabo por querer experimentar coisas diferentes e demoro mais tempo, mas há sempre aquelas receitas que eu já tenho pensadas e que são ótimas e que são fáceis de encaixar na nossa emenda, então é exatamente essa a minha ideia desta semana, foi pegar em tudo aquilo que eu tenho e atribuir uma receita àquela proteína. Sei que tenho aqui coisas que dará para mais do que uma refeição, o que também é perfeito. E pronto, e assim conseguir realmente organizar as refeições dos próximos dias e também não ter necessidade de comprar, não estar a comprar tendo coisas em casa, percebem? Pronto, é um bocadinho essa a ideia e era isso que eu queria vos deixar então aqui no vlog. E pronto, eu vou então, a partir daqui, agora elaborar as emendas das 2 próximas semanas. Elas normalmente eu publico sempre ao domingo, tanto no Instagram, no TikTok, como aqui no YouTube Shorts. Então, se vocês me seguirem tanto por aqui como pelas redes sociais, provavelmente já viram. Eu publico sempre ao domingo. Então vocês vão poder realmente ver qual é que foram as receitas escolhidas para esta semana. E pronto, eu vou encerrar este vlog, espero que tenham gostado de acompanhar, que possam deixar ficar o vosso gosto. Se não são seguidores, considerem seguir o canal, não é? Nós temos 3 vídeos por semana, às terças, quintas e domingos, também muitos shorts que eu vou publicando conforme me lembro, não tenho dias fixos. Mas também podem me seguir no Instagram e no TikTok, que todos os dias tem conteúdo novo por lá. É isso, um beijinho grande e até ao próximo vídeo.